Vamos aos que estão chegando, vamos nos assentando. Estamos de volta para encerrarmos essa tarde de estudos sobre a doutrina espírita e a vida no mundo espiritual. Para um anúncio de utilidade pública aqui, pessoal. Temos 2 veículos que estão dificultando o ingresso, a entrada aqui no espaço do Congresso. Vou dizer as 2 placas e peço a gentileza, caso seja de vocês. Placa RCD 7E42, RCD de dado 7E42. E a outra placa, PQU 5I19. PQU 5I19. Por gentileza, as pessoas responsáveis pelos veículos se dirigirem até o local para poder fazer retirar o veículo do local, que está realmente atrapalhando a entrada dos veículos que precisam entrar. E o outro recado de utilidade pública também, por gentileza, não retirem as pulseiras que foram colocadas, por favor. Elas são para os 3 dias e garantem, inclusive, a separação para as entradas aqui no piso inferior, no piso superior e também os jovens que vão acessar o auditório hoje no decorrer do nosso dia aqui também. Dito isso, antes de iniciarmos aqui as nossas atividades no próximo painel, nós temos um convite muito especial do Conecta Espiritismo, realizador do Congresso Espírita de Juiz de Fora. Vamos acompanhar, por gentileza. Encantadores e que fazem com que nós nos sintamos de verdade a gosto, repassando aí para todos. Procurar, Congresso de Juiz de Fora, que vão encontrar isso daí fácil lá na internet também. Como o nosso amigo Enio aqui há pouco fez, e para que nós possamos de alguma forma pensar de maneira muito especial nesse tema do nosso congresso, nós gostamos também muito de deixar sempre a lembrança e o carinho para que todos possam ouvir que tem um tema totalmente ligado aqui à nossa terra. Peço autorização para contar-lhes um pequeno dizer de uma senhorinha aqui da nossa terra, e que fala muito sobre essa perspectiva de uma vida, a nossa, e certamente lembrando a próxima também. Diz assim a pequena senhorinha da cidade de Goiás: eu não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada do que fazemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma lágrima que rola ou um amor que comove. E isso não é coisa de outro mundo.
Isso é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja eterna, infinita e pura enquanto durar. As palavras de Cora Coralina possam tocar-nos de uma maneira muito especial, já que nesse instante nós vamos aqui receber pessoas que vão trazer para nós da importância desta vida e desta que nós chamamos de outra vida também. Mas antes de chamarmos, já que estamos prontos para esse início, queremos trazer aqui mais um recadinho do nosso amigo Gustavo, que sempre está pronto a nos alertar sobre algo bem interessante. Vamos ver o recado dele. Não dá nem tempo de postar um vídeo novo e já tem mais um painel de perguntas começando. Haroldo, o orador espírita, que você pisca e tem um corte novo dele no Instagram. O meu amigo Álvaro Mordecai, Rafael Papa e Florencio Anton. Nossa, capricharam mesmo, hein? Então prepara o seu celular aí e se você for postar algo, não esquece de marcar o @Congresso Espírita Goiás no Instagram. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Para continuar o nosso diálogo, nós convidamos para o segundo painel da tarde com o tema Se Eles Se Calarem. Convidamos nesse instante, então, para já subir ao palco, Álvaro Mordecai, Florencio Anton, Rafael Papa e Haroldo Dutra Dias, que também fará o papel de mediador neste momento. Por gentileza, pessoal. Você leva os microfones lá para eles enquanto eu vou. Tá bom. Álvaro Mordecai é expositor e estudioso da doutrina espírita, do Evangelho e do Antigo Testamento, conhecedor do hebraico e das leis e costumes judaicos em Israel. Florencio Anton, médium espírita, fundador do grupo espírita Sheila, da comunidade Maria de Nazaré, em Salvador, Bahia, graduado em enfermagem, pedagogia e psicologia, área em que atua atualmente, é mestre em educação e doutorando em difusão do conhecimento e recentemente tornou-se acadêmico do curso de medicina. Rafael Papa, expositor, escritor espírita, administrador na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em administração, psicólogo e psicanalista. E Haroldo Dutra é juiz de direito, expositor espírita no Brasil e no exterior, estudioso de idiomas antigos e dos ensinamentos de Jesus, autor de várias obras, além de inúmeras palestras disponibilizadas em mídias sociais, doutor em neurociência e atualmente reside nos Estados Unidos, onde prossegue no pós-doutorado na Universidade de Harvard. Haroldo, pessoal, veio especialmente dos Estados Unidos para estar conosco no Congresso. A nossa gratidão, o nosso carinho. E passamos então a você, Haroldo, a palavra, já que será o mediador dessa nossa conversa da tarde. Estejam à vontade. Minhas amigas, meus amigos queridos, há mais de 15 anos eu tenho a honra de poder participar desse congresso promovido pela Federação Espírita do Estado de Goiás e sempre venho e recolho e recebo muito mais do que a gente contribui com os estudos, com as reflexões, porque temos irmãos e irmãs muito queridos aqui em Goiânia, trabalhadores dedicados à causa espírita e um público maravilhoso que sempre vem, viajam, vem de vários lugares, acompanham o congresso. E hoje eu tenho a honra de estar sentado ao lado de amigos queridos do coração, pessoas com as quais eu tenho intimidade, conversamos muito naturalmente, com muito carinho sobre tudo quanto é tema, e já dividimos muitas coisas juntos. E hoje queremos compartilhar um bate-papo. Eu queria até ter trazido a pamonha, mas aí não resisti, comi antes.
Então nós vamos ficar só com a conversa mesmo e deixa a pamonha com café para depois. Nós vamos bater um papo sobre vida no mundo espiritual, sob o enfoque da comunicação dos espíritos, do intercâmbio, da interação dos espíritos conosco. Afinal, nós somos a escola cristã no mundo, pelo menos por enquanto, que permite que os benfeitores espirituais se manifestem abertamente. Isso começou com o codificador. Nós temos um livro dos médiuns, nós temos uma codificação alicerçada na mediunidade, mas é preciso dizer, na mediunidade com Jesus. Quando Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, o jugo é um pedaço de madeira inteiriço, com 2 semicírculos. E você coloca o pescoço do boi no jugo, amarra, e tem um outro espaço, porque o jugo é sempre para 2. Quando Cristo diz que o jugo dele é suave, é porque ele está preso contigo. Se está pesado, é que você está preso com outra pessoa, não com Jesus. Você está no outro jugo. Aí fica pesado mesmo. Porque quando é o Cristo que está do teu lado, compartilhando das suas angústias, das suas provações, das suas expiações, dos seus aprendizados, das suas experiências, ele sempre cuida da parte mais complexa, embora não isente ninguém dos trabalhos da evolução espiritual. Na mediunidade não é diferente. O médium com Jesus é aquele que está no jugo. Ele tem um conjunto de disciplinas, ele está ao lado do mestre, ele tem um código de comportamento, ele tem um código moral, ele tem um código relacional. Isso dificulta. A curto prazo. Porque a médio e longo prazo, se você está na mediunidade com um jugo com outro que não é o Cristo, o preço é alto. Então nós, na doutrina espírita, conhecemos a mediunidade com Jesus. Na mediunidade com Jesus, o médium é servidor. Na mediunidade com Jesus, o foco é consolar. E para mim, os meus amigos aqui sabem, que já vivemos muitas experiências nesse sentido. Não há consolo maior do que quando a mediunidade comprova para o seu coração que o túmulo não é o fim. E se você não entendeu o significado dessa consolação, é porque você não enterrou ainda uma pessoa que você ama. A mediunidade tem essa força. Tem essa força de abrir a imortalidade da alma para a gente. Mas não nos enganemos. Essa consolação não é para todo mundo. Essa consolação se dá em experiências quando nós estamos numa postura receptiva e respeitosa, com a mediunidade, com o médium e com os amigos que estão buscando intercâmbio conosco. Feita essa abertura, colocados esses elementos, a gente vai começar a bater um papo com os nossos amigos queridos, todos os 3 médiuns ostensivos,
E no meu caso, uma mediunidade embotada, em desenvolvimento, né? Mas eu queria passar a palavra aos meus amigos aqui na ordem, né? Para eles falarem um pouquinho, e aí a gente começar um bate-papo. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Eu devo dizer que é uma alegria e uma honra enormes estar de volta à cidade de Goiânia para a construção do conhecimento espírita através das narrativas da mediunidade, que é, em verdade, aquilo que me confere um sentido para viver. Eu sou médium desde os 8 anos e enfrentei diversas situações extremamente desafiadoras. Evidentemente que eu não vou estar aqui compartilhando nenhum tipo de postura vitimista, mas apenas trazendo narrativas com um intuito de construção de conhecimento a partir das mesmas. E os espíritos não me pouparam nenhum tipo de experiência ostensiva, de modo que, em uma determinada ocasião, Carlos Bernardo Loureiro, talvez o último cientista espírita da leva clássica, em conjunto com Lamartine Palhano Júnior, tenha dito que a nossa experiência mediúnica reconta o livro dos médiuns inteiro. Na nossa casa, éramos apenas 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, além das nossas cuidadoras, é claro. E naquela oportunidade, com 8 anos, os espíritos passaram a promover uma série de experiências extremamente significativas no campo dos efeitos físicos. O que gerou em mim e em minha irmã, particularmente, uma espécie de medo diante daqueles fenômenos que eram diferentes. E por parte do meu pai e da minha mãe, uma certa desconfiança surgida a partir de todo o contexto supersticioso do nosso país, porque eles atribuíam os fenômenos ao fato de que a nossa casa estava localizada em uma encruzilhada. Era uma casa mal assombrada. Vocês imaginem isso. E os fenômenos foram se consolidando a tal ponto que os espíritos conseguiam puxar os nossos lençóis, inflavam os lençóis, acendiam luzes, apagavam luzes sem contato de mão humana. Fato, enfim, que me fazia buscar a segurança do quarto dos meus pais. E é importante eu trazer aqui, na condição de psicólogo, aos pais espíritas que acolham seus filhos diante das manifestações do terror noturno, porque, de fato, eram situações extremamente amedrontadoras. E o meu pai, incompreensível diante daquela manifestação, me expulsava do quarto e, machista que era, dizia que eu precisava enfrentar os meus medos. Então, eu voltava para o epicentro do fenômeno, onde um espírito que eu e a minha irmã chamávamos de espírito do guarda-roupa se manifestava e que, posteriormente, nós identificamos como sendo um padre jesuíta. Essa situação só se reconfigurou a partir de uma experiência impactante que eu vivi com a minha avó. Minha avó, profundamente espiritualizada, médium, extremamente sensível e empática aos descompassos psíquicos da mediunidade que aflorava no seu neto de 8 anos, me chamava sempre para orar. Minha avó poderia ser enquadrada naquilo que as ciências sociológicas têm estudado sobejamente no Nordeste, na questão da espiritualidade que capilariza a cultura do povo nordestino como sendo uma benzedeira. Eu não sei se aqui no estado de Goiás vocês encontram pessoas dessa natureza. E era uma coisa linda aquela manifestação de minha avó. Ela sentia o descompasso psíquico, pedia para orar, me colocava diante dela e com um raminho
de folhas verdes, ela orava mais ou menos assim: me permitam os ortodoxos ou os mais conservadores compartilhar dessa belíssima experiência e singela experiência de espiritualidade. Então ela dizia assim: Florêncio reverendo Antão Neto, se te botaram olhado, quebranto, espanto, usura, inveja, ambição e olho grosso, eu a retiro. Quem a retira não sou eu, são os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém. Maria Santíssima esteja sempre contigo. O teu anjo de guarda, com a permissão de Deus, te guarde e te livre das astúcias do Satanás, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia especial, ela nem bem havia terminado a oração e eu percebo um espírito na porta do quarto. Eu vi a entidade como aquelas emissões caloríficas que o asfalto libera em dia de muito sol. E, de repente, duas mãos morenas e magras retiram uma espécie de capuz e eu posso identificar uma mulher que falava. Mas eu não ouvia fisicamente a voz. A sua voz reverberava na minha caixa craniana. E ela dizia: diga à sua avó que eu estou aqui. E eu repetia o que a mulher me orientava. E minha avó olhava para a porta do quarto e dizia: mas eu não estou vendo ninguém. Eu dizia: mas ela está aí, vovó. E então, ela muito sabiamente: pergunte quem é. E eu perguntei. E o espírito riu e disse o seguinte: diga à sua avó que eu sou Lelé. Você não me conheceu, meu filho. Eu morri no quarto ao lado, vítima de câncer de esôfago. E eu fui babá da sua mãe. E eu contei isso para minha avó. Quando eu disse o nome Lelé, minha avó se levanta e faz assim: Virgem Nossa Senhora! E silencia. E a partir dessa experiência, a relação dos meus pais com a minha mediunidade passou, digamos assim, a ser tranquilizada. Então, desde pequeno, eu vejo os espíritos dessa forma. Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando vai estudar aquelas categorias, que, se não me falha a memória, são 100 categorias de mediunidade ou de possibilidade de produções fenomênicas a partir dessa nossa relação com os espíritos, vai nos trazer uma informação muito interessante sobre a mediunidade positiva. Médiuns positivos são aqueles que têm uma aptidão a trazerem informações mais claras do plano espiritual. Como, por exemplo, era a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, como, por exemplo, é a mediunidade do nosso Divaldo e de tantos outros médiuns fantásticos que nós temos no movimento espiritualista e espírita do mundo. Então, os espíritos sempre marcaram presença e sempre fizeram questão de nos apresentar uma proposta futura de trabalho que viria a me expor publicamente. Hoje eu poderia dizer que, através da pintura mediúnica, que é a faculdade que mais me caracteriza as atividades contemporaneamente, eu percebo um convite da vida a expor o meu psiquismo para a avaliação daquelas pessoas que nos assistem. Talvez como essa proposta corajosa de construção de um conhecimento não somente a partir da teoria, mas um conhecimento a partir da prática, evidentemente enfrentando uma série de desafios, porque coração humano é terra que ninguém passeia. No entanto, a somatória dessas experiências que são desenvolvidas de forma responsável e saudável, vão nos informando que esse exercício tem cumprido aquilo que o nosso querido Haroldo falou muito bem no início. É a sua missão de disseminação do conhecimento da imortalidade, que nos lembra a todos nós dessa essência
dessa dimensão que preexiste e sobrevive ao fenômeno biológico da morte. E não há nada mais consolador, de fato, do que nós nos sabermos vivos, e ainda mais de nós sabermos que, para além da tumba, os nossos amores prosseguem vivendo, interagem conosco, nos inspiram melhores caminhos, sentem saudades e quando desejam, ou melhor dizendo, quando desejam, deveriam tocar o telefone ou usar o telefone da mediunidade para nos dizerem estamos presentes. Mas nem sempre isso é possível por conta de uma série de sistemas político-ideológicos que nós vamos desenvolvendo e que termina, em muitas ocasiões, por embotar uma prática mediúnica que era, inclusive, exercida de forma magistral por aquele a quem nós seguimos na condição de mestre. Para Jesus, a manifestação do Espírito não se estabelecia sob critérios de obediência de hora, de lugar e de pessoa. Até mesmo na praça pública, enquanto ele estava reunido com aquela turba, a mulher hemorroíça toca-lhe a fímbria da roupa e recebe dele a virtude da cura. Entre outras experiências maravilhosas que nós poderíamos estar trazendo para a nossa reflexão. Então, eu sou aquilo que nós poderíamos chamar de médium com uma missão de disseminação da proposta da imortalidade através do exercício público da pintura mediúnica. E tenho encontrado até hoje no Espiritismo esse roteiro que me ajuda a desenvolver, a despeito de todos os desafios que enfrento, essa faculdade que é, em verdade, o meu sentido para viver. Então, muito obrigado a vocês por estarem me oportunizando esse espaço para partilhar dessas experiências. Uma excelente tarde a todos. Nos encontrarmos aqui, como o Haroldo e o Florencio disseram, mas vale repetir, ao lado de todos vocês, e aqui especialmente eu me refiro aos 3 presentes, é estar ao lado de amigos que nos apoiam na tarefa mediúnica e na tarefa de exposição espírita. Então, particularmente, há muitos anos atrás, a gente está ficando velho, Haroldo. O Haroldo nos acolheu dentro das manifestações mediúnicas espontâneas dentro do movimento espírita. Eu nasci judeu, vivi o judaísmo de maneira ortodoxa por longos anos da minha vida e dentro das experiências venho como Florencio, dito como um médium natural, obtendo as manifestações desde a primeira infância e de maneira incessante durante toda a nossa vida. Passamos por todas as dificuldades da infância com o terror noturno, meus irmãos, primos não queriam dormir no mesmo quarto que nós, porque por muitas vezes as próprias faculdades de efeito físico se faziam presentes, e hoje eu posso compreender dessa forma. E na infância, a certa feita, eu pergunto à minha mãe também: mãe, quem é esse senhor e por que ele fica dormindo no banco da casa da dona Armanda? Um banquinho de madeira. E ela olhou: como ele é, meu filho? Eu falei: é um senhor assim, assim, assim. Falou: esse é o seu Rafael, ele morreu antes de você nascer, meu filho. Então, essas experiências foram orientadas de alguma forma por um espírito que veio preparado para nos receber, para que o fim não nos fosse o sanatório. E a minha mãe sempre dizia: filho, o que você está vendo? Quando eu ficava com medo, ela falava: faz uma prece para que ele possa ir para um bom lugar.
faça uma prece e assim consecutivamente. Bom, diante de tantas conturbações, eu, um espírito sempre muito rebelde, fui convidado a ir a um centro espírita, porque todo mundo ficava sabendo da rebeldia e da dificuldade nessa infância. Eu fui ao centro espírita e a minha mãe me disse, isso posteriormente, que quando eu olhei a foto de Dr. Bezerra, eu falei: olha o velhinho que fica no meu quarto, quando a senhora faz prece. E ali, então, minha mãe ficou um pouco assustada, mas eu não aceitei nenhum tipo de tratamento na casa espírita, não sendo cristão. Eu, inclusive, quando criança, colocava a minha cadeira de costas quando alguém ia falar, muito rebelde. Mas me encontrei no judaísmo, vivi o judaísmo, e a religiosidade por si só, a conexão com o divino, cessou um pouco, ao menos, os fenômenos mais conectados à obsessão, à mediunidade patológica. Em dado momento da vida, eu acabo deixando de ser religioso como judeu ortodoxo, vamos assim dizer. E quando eu quero viver vamos assim dizer, uma juventude normal, já com 20 e poucos anos, eu encontro a obsessão com os fenômenos mediúnicos variados, tanto fenômenos inteligentes como fenômenos de efeito físico, ao ponto de se materializarem espíritos diante de pessoas, luminosos diante de pessoas que me acompanhavam. Eu digo que a minha vida paralisou, e nesse momento de muita dificuldade, aquele anjo bom que me foi enviado, minha mãe, quando eu rompo, depois de muitos anos de sofrimento, com o orgulho todo por ser judeu, por procurar a doutrina espírita, ela me dá um livro, o livro dos médiuns. E aqui fica registrado uma observação que Jesus faz a Tiago: a luminosidade não impede, por maior que seja a caminhada de ascensão, mas sim as pequenas pedras do caminho. Na psicografia de Humberto de Campos. Eu quero dizer que, não tendo conhecido o Espiritismo, o livro dos médiuns foi a maior resposta, e a resposta para quase todas as dúvidas íntimas que eu vivia. Então, um livro, entre aspas, considerado por nós espíritas complexos, e que muitas vezes, quando procura-se um centro espírita, demoram-se anos para que possa se obter esclarecimentos quanto à mediunidade. Rompi com aquele preconceito, fui às escondidas procurar o espiritismo, às escondidas, porque o meu orgulho era grande, mas a minha dor era maior. Diante dessa caminhada, me mudei de cidade, tenho amigos queridos aqui sentados, onde o primeiro congresso espírita que eu vim na minha vida foi esse, para assistir há anos atrás. Fui acolhido em Barreiras por alguns desses amigos, e eu comecei a minha jornada primeiro de transformação, mas com muita dificuldade. E aqui eu não digo em nome desses irmãos que até hoje me acompanham e me assistem, mas eu digo em nome de algumas dificuldades que nós espíritas colocamos em prol da mediunidade. Encontrei dificuldades de expressar o que me era natural e corriqueiro no dia a dia. E é por isso que eu digo que o Haroldo me acolheu. Porque quando eu, observando as presenças espirituais ao seu entorno, diante das palestras, falei: eu tenho uma coisa, Haroldo, mas eu não sei se eu posso te contar, porque eu não fiz o curso de mediunidade. E o Haroldo me disse: Álvaro, comigo conte tudo. E assim foi com a Jussara Korngold, com o professor Severino Celestino. E as faculdades mediúnicas, muitas vezes, eu não podia expressar no centro espírita.
mas esses amigos me acolheram para que, de alguma forma, eu já vou passar para você, senão fica aqui até. Para que o trabalho mediúnico pudesse ser alcançado. Nós fundamos uma casa espírita em São Paulo, chamada Grupo Espírita Cisco de Luz. Nós desenvolvemos a faculdade que tanto preconceito eu tive, porque me ensinaram a obter preconceito com faculdades mediúnicas, infelizmente. E o Chico sempre acolheu todos os médiuns e todas as faculdades. E Kardec explora cada uma delas divinamente. Mas o nosso lado humano coloca alguns preconceitos. Então a faculdade mediúnica de cura, de efeitos físicos, dentro dessas faculdades nós desenvolvemos trabalhos de desobsessão, trabalhos que muitas vezes ocorrem as materializações de espíritos, e tudo isso tendo que romper uma barreira que nós, inclusive eu, impus com a mediunidade, sem que isso estivesse na codificação, na doutrina espírita, sob o nome de responsabilidade, sob o nome dos riscos da mediunidade, que sim, eu assevero, são necessários, mas também é necessário incentivar os médiuns desde o princípio, para que diante da transformação moral possam expressar as suas faculdades com naturalidade, porque se tem uma coisa que o médium absorve, é o psiquismo dos que estão em volta. E isso pode colocar o fim a muitos médiuns, mesmo tendo alcançado o árduo trabalho dos espíritos de nos trazerem às portas de um centro espírita, procurando ajuda, porque dói a mediunidade patológica. Então eu vou passar para o Rafa aqui, o nosso amigo, e você... Não acabou ainda não, fica tranquilo. Diante dessa responsabilidade, né, muito bonito, os 3 depoimentos. A princípio, Haroldo disse que não é médio ostensivo, mas quando ele sobe ali, parece que vira outro. E me recordo, como ele já sabe, né, que uma vez, pensando em suicídio, eu estava no telefone, andando, não era espírita na época, eu tenho 8 anos de espiritismo, não é muito tempo. Na época a mediunidade ainda fazia parte, mas eu não sabia bem o que era. Mas estava lá uma palestra de um jovem rapaz, né, chamado Haroldo Dutra Dias. Fez uma época jovem, né? E aquela palestra de 2 horas foi em Brasília, 2007, em Brasília, né? 2010, né? Então aquela palestra salvou minha vida. Então, de qualquer forma, a voz, né, também cura. Então aquilo evitou naquela noite o meu suicídio, ele sabe disso, né? A minha derradeira vontade de tirar a vida. Então, por isso sou muito grato a esses 3 amigos, né, essas pessoas. Aí depois eu transcrevi 100 palestras do Haroldo, para ver se eu aprendi espiritismo. Algumas viraram livro, né, e o trabalho começou. Então, e tudo diante do que eles falaram me chama muita atenção, porque a mediunidade é algo que precisa, assim como nós não podemos esquecer dessa mesa que ela tem um calço, né? Se você tirar uma parte desse calço, a mesa fica bamba. Se nós tirarmos a ciência da doutrina espírita, nós deixamos as coisas meio confusas. E Kardec constituiu
a doutrina dos espíritos a partir da observação de fenômenos. Fenômenos. Através da psicografia de Florencio, em Salvador, a minha sogra parou de perturbar a vida da minha namorada. Porque ela falou, não é possível este homem ter desenhado isso em 5 minutos. Então, graças à pintura mediúnica dele, a gente conseguiu trazer. E nós não podemos esquecer que Kardec levou praticamente 1 ano duvidando das cadeiras, né? Tentando provar que elas não existiam. Então nós começamos a perceber que esses espíritos mais céticos são os que mais se empenham para propagar a obra, a trabalhar a mediunidade, a se esforçar na sua propagação, porque muitas vezes, diante do ceticismo, surge das perguntas corretas as respostas necessárias. Então é necessário a continuidade, como nos ensina Herculano Pires, no livro Centro Espírita, das investigações mediúnicas. Assim como Álvaro Florencio, eu passei há 2 anos a escrever por um espírito chamado Hamed e sofri retaliações por isso, dizendo que não era o espírito, que o espírito só escreve por um médium, que eu só posso escrever em tal lugar, em tal hora, e não aceitaram. Então, tem os exilados de capela, eu sou exilado de uma editora. Então, eu sou exilado. Mas eu fui para um planeta bom, viu? Não foi tão ruim. Então, a faculdade mediúnica, ela me fez questionar se o espírito Hamed de fato era ele. Porque após a primeira aparição dele por um amigo, eu desconfiei. Mas estávamos depois no jantar, uma moça muito amiga, que é o bandista, disse para mim, olha, tem um espírito do seu lado dizendo que chama Hamed, ele quer escrever por você. Eu falei, não é possível, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Depois, mais um pouco, 2 semanas depois, chegou a Páscoa, uma amiga começou a ter as mãos lá de Portugal, lá perto do Haroldo, né, na América, lá de cima. Um pouquinho para a direita, né? Estou olhando o tabuleiro do Hora aqui. Mas ela começou a sentir a mão adormecida e falou, preciso escrever. E era um recado do Hamed, né? Mais de 10 páginas. E eu continuei sem acreditar, porque as pessoas diziam que não era o espírito, e eu ficava buscando esse conhecimento universal proposto por Allan Kardec. Então, outra amiga recebeu uma mensagem psicografada de Resende, né? Que ela trabalha muito com o espírito Charles Pierre, um espírito que trabalha muito a questão oftalmológica, né? Um médico espiritual. E eu também não acreditei. Aí foi a chance derradeira, né? Quando a mesa mediúnica da FEEGO, a casa de vocês aqui, que eu tomei o ultimato do espírito Hamed, inclusive por áudio, né? A Ivana até, cadê a Ivana? Tá aí, gravou o áudio, né? Prova ali, e muitos outros amigos tiveram a percepção. Então, o ceticismo é importante, mas nós precisamos investigar os fenômenos. Kardec ficou bastante tempo para admitir que existia. Me lembro de Eurípides de Barçanufo, que exigiu, lá em Sacramento,
que João Evangelista falasse por analfabeto, explicasse o sermão da montanha. E João Evangelista veio e explicou o sermão da montanha. Bezerra de Menezes, 1875, recebe o Livro dos Espíritos, lê aquelas páginas e sente que já era um espírita inconsciente, que aquelas páginas já não eram tão estranhas às suas percepções, mas foi virar espírita de fato quando ele foi curado de um refluxo que o acompanhava desde a infância, mesmo médico, por um médium receitista. E a grande preocupação é: e se Bezerra de Menezes não tivesse recebido essa cura? Será que essa cura não foi providencial para o despertar? E Bezerra de Menezes acompanha esse médium por 3 anos, até que enfim se declara espírita publicamente, uma vez que já era um homem parlamentar, uma figura pública, e teve muita coragem de vir a público para falar de si mesmo. Então cada um de nós tem uma experiência, e esses grandes nomes que nós temos carinho, como Kardec, como Bezerra, como Eurípides e tantos outros apóstolos do Espiritismo, precisaram dos fenômenos. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantas conhecem o Espiritismo? Quantas? Quantas poderiam estar sendo auxiliadas na psiquiatria? Nós temos um trabalho em parceria, né, Álvaro? Quando é em São Paulo, eu mando pacientes para o Álvaro, na desobsessão. Álvaro, né, se precisar, tem a gente lá no Rio. Quantas pessoas poderiam estar sendo auxiliadas pela psiquiatria através do processo de desobsessão? Mas quando nós vamos aos centros espíritas, nós perguntamos: aqui existe o trabalho de desobsessão? Não. Há a palestra, há o passe e todo mundo vai embora. E quando eu me recordo de Divaldo, de Chico, as coisas não eram assim. Chico receitava através de Bezerra de Menezes. Quantas pessoas foram curadas através das receitas de Chico Xavier? Quantas vezes Divaldo Franco não recebeu espíritos que morreram de forma mais precoce, mas foram consolados, os seus pais foram consolados, porque Divaldo recebe aquele espírito que morreu, desencarnou, porque a mediunidade era algo natural, ocorreu nas fazendas, pessoas botavam aqueles mesões, vitrolas voavam. José Passini, conhece o José Passini, né? Teve a experiência de uma vitrola voando, uma vitrola. Esse rapazinho aqui, né, já flutuou também. Vou contar aqui, mas depois você conta. A experiência mediúnica é fenomenal, porque quando nós temos uma curiosidade sadia, nós trazemos adeptos corretos, honestos, que podem nos auxiliar a propagar o Espiritismo. Pelo livro Curas Espirituais, nós temos, através da mediunidade de cura, laudos antes e depois das cirurgias espirituais, comprovando que ali existe uma diferença, porque a mediunidade de cura é mal recebida. Nós, médios de cura, coloca aqui Florencio também, que é um doador, Haroldo também, não, doador ectoplasmático, né? Da palavra. Foi bom você ter tocado nesses assuntos. Nós temos... Isso é importante, né, cara? Nós temos 50 minutos de tarefa. Eu queria propor uma dinâmica aqui para a gente.
Cada um de nós fez uma exposição, falou. Agora eu queria a mesa girar. Não. A mesa girar. Então, eu vou trazer alguns temas, a gente fala rapidinho sobre esses temas. Vou trazer duas coisas aqui importantes para a gente conversar. E dois casos bem rápidos para ilustrar, para a gente poder comentar. Kardec fala que o Espiritismo está na natureza, gente. Então, quem está procurando o Espiritismo na codificação não entendeu. A codificação é a ata da reunião. O Espiritismo está na natureza. Está claro. Kardec fala assim: em todas as épocas da humanidade, em todos os locais, o fenômeno espírita esteve presente. Coube a Allan Kardec registrar e, com a sua mente vigorosa, separar o trigo do joio. O que era interpretação mística, fantasiosa, e trazer um tratamento do fenômeno, um tratamento do bom senso. E aplainou o caminho para a gente. Eu estou dizendo isso, gente, pelo seguinte: mediunidade não é propriedade de espírita, gente, pelo amor de Deus. Porque nós estamos começando a ficar ingênuos. E o Kardec falava universalidade do ensino dos Espíritos. Universalidade. Então, se você está achando que regeneração planetária acontece dentro da casa espírita, tu está precisando de tratamento. Porque o Cristo opera no mundo. O Cristo não é Cristo de espíritas. O Cristo é Cristo planetário. Vamos sair desse narcisismo. O que nós temos é uma codificação que nos equipa, que nos sustenta e que nos dá a condição de fazer uma abordagem mais ampla e mais profunda. Então não fica acreditando que você tem controle sobre a mediunidade, não. Porque você será objeto de chacota no seu velório, como foi Frederico Figner no livro Voltei. E não sou eu que estou falando, não. Ele fala. Ele queria controlar o fenômeno mediúnico. E está aqui. Sou Frederico, só desculpa, eu não estou falando do senhor, não. Eu estou narrando o que o senhor falou no livro, é o que ele falou no livro, né? Eu não tenho nada a ver com isso, só que escreveu, né? Então, temos controle, gente. Vamos parar com isso. O fenômeno mediúnico decorre de uma lei universal. Existe um elemento espiritual e um elemento material. O estudo do elemento espiritual, Kardec deu o nome de espiritismo. O estudo do elemento espiritual, ele ainda diz assim: a ciência estuda o elemento material. O espiritismo estuda o elemento espiritual. Isso tem que estar claro para a gente. Eu vou contar dois casos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A experiência de vocês com a universalidade do fenômeno. E eu queria só trazer dois casos bem rapidinhos. Eu conversava com o Quincas Veloso, um amigo querido, em Monte Carmelo. E o Quincas disse que um dia ele chegou, ele estava num processo assim, de muito radicalismo, de muito ortodoxo, né? E aí o Chico se aproximou dele e falou assim: meu filho, água destilada é tão pura, é tão pura, é tão pura que não serve para beber.
Aí o Quincas percebeu. Porque é o seguinte, gente. Eu só gostaria de lembrar que você é um espírito de terceira ordem no mundo de expiação e prova. Então, se você está esperando ficar perfeito para trabalhar, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Porque quem vai te aperfeiçoar é o trabalho. Então, nós temos que ter a humildade de praticar a mediunidade de espírito de terceira ordem em mundo de expiação e prova. Seja humilde. Porque trago essas verdades em vasos de barro, para que a glória seja do Pai. Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Sobre isso. Nós que estamos afeitos à questão da pesquisa no campo acadêmico, precisamente na área da educação, da filosofia, da sociologia e da antropologia, não consegue deixar de lado as possíveis interfaces do conhecimento espírita com esses campos das ciências humanas. E eu me lembro que, na elaboração da minha tese, eu me utilizei de um antropólogo português chamado Boaventura de Souza Santos. E Boaventura de Souza Santos diz que toda ciência, na sua crítica a esse modelo ortodoxo, disjuntivo, redutor, extremamente limitante, que impera na ciência e que, inclusive, em algumas ocasiões, dificulta o estudo das dimensões espirituais do ser humano, nos informa que nós precisávamos observar a ciência de um outro lugar, o do lugar de que toda ciência tem vocação para ser uma ciência autobiográfica, e dentro deste campo nós falaríamos de uma pesquisa implicada, onde o mito da neutralidade passa a ser diluído, e por fim, é uma consideração muito extensa, que eu me permito apenas citar essa primeira e agora a última, ele nos afirma que toda ciência precisa cumprir a sua vocação de se tornar senso comum. Isso significa dizer que o conhecimento que nós adquirimos no plano da prática mediúnica não pode se limitar ao intramuro das instituições espíritas. Nós precisamos avançar para além das nossas reuniões mediúnicas, dos nossos encontros teóricos, das nossas práticas, eu diria, muito pálidas de contato com os espíritos, a fim de que a mediunidade possa ser, de fato, luz que se derrama por sobre a carne, transformando vidas e contextos, por consequência, existenciais. Se nós nos mantivermos a título de defesa do purismo doutrinário, enrijecidos junto às nossas visões, algumas vezes de excesso de proteção da faculdade mediúnica, nós terminaremos, por outro modo, favorecendo a uma espécie de silenciamento dos médiuns e, por consequência, dos espíritos. Portanto, em dias em que nós percebemos que o paradigma materialista avança e embacia as nossas lentes, gerando descompassos extremamente significativos ou significativamente adoecedores na vida dos seres humanos. E ainda assim, nós impedirmos que essa luz que se derrama por sobre a carne não avance por esses terrenos
de sofrimento, seguramente, mais adiante, nós responderemos à altura da nossa incúria e da nossa irresponsabilidade. Aqui conosco estão presentes muitos espíritos, dos quais eu posso dar o testemunho do nosso querido Frederico Figner, quem esteve conosco na noite de hoje. Mas para além deles, existem outros tantos, que inclusive a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que se faz presente entre nós. A dona Ivone se aproxima, eu não sei se o Geraldo está por aqui, e eu não sei quem é Roosevelt. Mas a dona Ivone se aproxima dessas duas criaturas, trazendo-lhes o estímulo talvez a um possível trabalho que eu desconheço, mas que eles gostariam de desenvolver. Portanto, existem vários outros espíritos entre nós. E eu, na condição de médium, negligenciaria a função para a qual eu fui criado neste tocante, se não partilhasse dessa experiência. Na quinta-feira passada, apenas a título de ilustração, do quanto que nós precisamos desenvolver um certo sentido de criticidade a essa necessidade de cerceamento da faculdade mediúnica por uma questão de proteção, contribuiria, ainda que de forma indireta, para o suicídio de um jovem de 22 anos, se não lhe trouxesse a mensagem do seu pai desencarnado. Estávamos numa reunião doutrinária. Normalmente nós dizemos que as reuniões doutrinárias não são reuniões para comunicações dos espíritos. E eu estava lendo um trecho do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e, curiosamente, o texto falava sobre essas questões. Para a manifestação mediúnica, não existe hora, nem lugar, nem contexto. São palavras de Allan Kardec. No Evangelho, nós ouvimos, não sabemos de onde o Espírito vem, nem para onde ele vai. E eu diria, apenas estejamos receptivos para que quando o pneuma ou o Espírito soprar ao nosso lado, nós lhe possamos abrir as nossas almas para que ele nos traga as mensagens que deseja. E então, estando ali, fui tomado de uma profunda tristeza, identifiquei uma pessoa desencarnada ao meu lado. Era o pai do jovem. E ele estava entrando em processo depressivo por conta de um luto complicado que havia se estabelecido após a desencarnação do pai. No meio da palestra, eu que sou extremamente rigoroso na partilha dessas informações, fui tomado por uma força fora do comum, porque também essa é uma coisa muito interessante. Carlos Bernardo Loureiro diz: quando o espírito quer, médium nenhum controla. E é verdade. Eles nos informam através de Kardec, através dos livros que Kardec nos ofereceu. Nós vos influenciamos a tal ponto que nós, de ordinário, vos dirigimos. E então, no meio da palestra, eu fui tomado pelo Espírito e trouxe a mensagem do seu pai desencarnado. Estavam ali o seu padrasto, a sua mãe e ele. E nós conseguimos, meus amigos, melhor dizendo, o pai conseguiu, pela mediunidade fluida e natural que se queria tornar senso comum naquele instante, a despeito do espaço não nos permitir. Ele conseguiu evitar com que o seu filho desencarnasse no dia seguinte. Portanto, foi uma experiência muito bonita. E trago mesmo essa reflexão, já que
tudo que nos foi oferecido por Allan Kardec, ou boa parte do que nos foi oferecido por Allan Kardec, é originada no exercício da ciência espírita que ele dizia ser. Essa nossa prática, digamos, que aqui no Brasil se transformou em prática massivamente religiosa. Toda ciência tem vocação para ser autobiográfica, assim como tem vocação para ser senso comum. Que nós possamos cumprir com o nosso papel. Deixemos que a mediunidade séria, responsável, orientada pelos princípios espíritas, se derrame por toda a carne como luz que transforma, liberta, consola e ampara. Então, o Haroldo falou para falarmos um pouco sobre isso, dentro da naturalidade da condição e do senso comum a não espíritas, quando eu ainda não era espírita, judeu, num subsolo de um local em Jerusalém que chama Zula, um grupo de jovens, um lugar que era iluminado apenas por velas. Nós estávamos numa sala, eu, um amigo que hoje é rabino, meu irmão e um outro amigo que mora em Israel, e nós estávamos discutindo Torá, lei divina. E nós estávamos ali discutindo e chegamos a um impasse, e em dado momento a gente, nossa, mas quem será que poderia, a gente falando em português, quem será que poderia ajudar? A gente estava no subsolo, numa sala maior que essa, não tinha como alguém estar ouvindo. De repente abre um senhor a porta, vem andando de maneira muito distinta e nos dá a resposta da pergunta que nós encontrávamos em dúvida. E ele dá a resposta em português, sai andando e nós todos ficamos. Foi um anjo, foi um anjo. E diz o Talmud, um livro judaico, que por vezes quando nós nos encontrávamos, o Haroldo presente, tantos outros, professor Celestino, nas reuniões do Sinédrio, e nós ali tínhamos dúvida sobre os ensinamentos, chegávamos a um impasse, invocava-se a presença do profeta Elias, que se materializava e trazia a resposta. Então, isso dentro do judaísmo, e a própria Cabalá veio ditada por um espírito materializado dentro de uma caverna. Então, sempre muito natural e efetivo essas faculdades mediúnicas. E eu me recordo uma vez que eu estava na casa de um amigo aqui de Goiânia, que hoje mora nos Estados Unidos, ele é bochechudo também, é o Robson Bin, e nós ali, liga uma pessoa a ele, um dia anterior da ocorrência, e eu fico com aquilo na cabeça, e eles disseram que não podiam receber a pessoa porque estava com visita, e a gente tinha uma agenda. No dia seguinte a pessoa aparece por lá, e eu fiquei tão sem graça de dizer a minha inspiração, ela precisa de vir aqui, sem saber quem é. Aquela moça chegou e começou a contar sobre um divórcio litigioso, muito complicado, e disse para o Robson Bin, me dá uma orientação. E eu falei, me perdoa incomodar, você é espírita? Ela falou, sou. Eu falei, eu posso pedir para o Robson ler uma passagem de um livro? Quando isso ocorre, o nosso ambiente fluídico se eleva, e eu digo logo na sequência da leitura, tem uma senhora aqui, ela segura um buquê de flores, não é rosa, não é jasmim, não é margarida, é algo no meio, e ela está dizendo que para criar os seus 5 filhos, ela comeu o pão que o diabo amassou, e que inspirada no seu exemplo, você iria passar por essa prova com muita claridade. Eu não entendo o nome dela, mas ela fala inha, nhê, nha, nhê. Eu não entendo o nome dela. E eu fiquei emocionado com aquela presença. Ela é disléxica.
Fiquei emocionado com aquela presença, mas também um pouco, será que aquilo tem sentido? E sempre que eu trago uma mensagem, eu falo, olha, se não tiver sentido, me perdoe, o mau médium que sou, pode fazer o que quiser com a mensagem. Saí, fui ao banheiro secar os olhos. Quando eu voltei, ela estava em pranto. E ela falou, Álvaro, eu espero há 7 anos a mensagem da minha avó. Eu já fui em diversos centros espíritas. A minha avó chamava-se Vó Dinê. Ela ficou viúva e teve que criar 5 filhos sozinhos. E aquela árvore que estava na sua frente, que dava flores brancas, era o jasmim. Sua árvore predileta, sua flor predileta. E ali me contam eles, através dessa amiga, que por acaso apareceu, me contam eles que ali cessa-se o litígio e ela compreende que deveria ser paciente, como foi a sua avó, que há 7 anos ela esperava essa mensagem. E eu fico pensando, se eu tivesse negligenciado a possibilidade de transmitir uma mensagem, vejamos que o Florencio e outros tantos aqui já possuem a prática mediúnica, o equilíbrio para as condições já não patológicas da mediunidade, da obsessão tão ostensiva. E nós estávamos em um ambiente onde todos poderiam compreender a mensagem. E essa naturalidade do fenômeno, ela é necessária em nossas vidas, no espiritismo, e para isso nós precisamos da casa espírita, com os seus dirigentes abertos a divulgar esse fenômeno, não pelas manifestações necessariamente, mas a divulgar pelo estudo, a divulgar pelo acolhimento daqueles que procuram com faculdades ostensivas, porque por todas as vezes que circunscrevemos qualquer conhecimento humano a pequenos grupos, nós recebemos prejuízos de milhares de anos. E eu gosto de dizer sobre a Biblioteca de Alexandria, que demorou 1500 anos para a gente alcançar algum desses conhecimentos que lá estavam explícitos, mas permaneceram circunscritos a iniciados, e quando começam os movimentos de intolerância ao conhecimento sob o nome de paganismo, nós cristãos queimamos a Biblioteca de Alexandria e atrasamos o conhecimento humano em 1500 anos. Então, sob a naturalidade e o dever de divulgar a mediunidade como natural, e como muito bem disse o Florencio, o Haroldo, onde quer que caiba a manifestação de maneira efetiva e com Jesus, ou seja, para consolar e para aliviar aflições. Eu quero contar aqui eu quero falar um pouquinho mais de prática, né? Para a gente poder se envolver um pouco mais sobre essas questões. Vou contar até aquele caso do Florencio, né? Que uma vez eu estava em prantos, né? Em dificuldades lá com o Congresso Espírita Juiz de Fora, isolado na Universidade Federal de Juiz de Fora, frio muito grande, né? Falando, se eu fizer uma prece, quem vai me ajudar? Se eu fizer uma prece, não tem ninguém aqui, nada, nem ninguém vai me socorrer. Mas eu fiz a prece. Logo após a prece, meu celular toca. Era um áudio deste homem. E o áudio deste homem não vinha com a voz dele, vinha com a voz de um amigo espiritual, me trazendo a resposta que eu necessitava naquele momento, para acalmar o meu coração, para que as coisas fluíssem de uma forma muito natural. E aquilo foi um bálsamo. Agora você imagina se nós esperássemos a reunião mediúnica dele lá para receber essa mensagem. Foi uma manifestação natural, extremamente importante para aquele momento. A gente sabe que um congresso envolve muitas coisas,
E muitas vezes a gente está perdendo essa naturalidade, como o Álvaro disse. Cursos muito engessados. O Espiritismo é para ser estudado a vida inteira, não só por 3 anos. Eu não me capacito em 3 anos, o estudo é contínuo. Kardec já dizia isso para a gente. É obviamente que a gente precisa de alguns pilares, de alguns entendimentos, mas eu não posso pegar uma pessoa como eu e Álvaro já vimos, completamente transtornada emocionalmente, colocar no grupo de estudo, antes de ocorrer o equilíbrio psíquico. E existem muitos jovens médiums que não conseguem ter acolhimento nos centros espíritas, colocam eles nos grupos de estudo, e eles começam a passar mal no meio do estudo, com depressão, com ansiedade, com crise de pânico. Aí eles saem. Ah, mas os centros espíritas estão esvaziados. Por quê? Por causa da falta de acolhimento, por causa da falta do bom senso. Quantos corações amigos tiveram que sair do Espiritismo para que pudessem usar o potencial da sua mediunidade? Quantas pessoas que eu conheço que dizem que só uma pessoa recebe Bezerra de Menezes? Avisar o doutor Bezerra, né? Pois é. E há homens que acham que são donos de espíritos, que os espíritos têm que servir ao médium e não ao contrário. Isso me inunda o pensamento. E uma vez o espírito Frederico von Stein falou para mim: você quer ver eu dar manifestação por 4 pessoas nessa sala? Quero. Então vou botar 4 pessoas em cada ponto da sala, e uma delas era eu, e você vai rodar, e eu quero ver a continuidade dos assuntos. Então Frederico von Stein deu passividade, falou uma coisa, deu passividade no outro médium, deu continuidade no assunto, deu passividade em outro médium, falou para aquele assunto, e quando veio em mim, deu passividade e gravaram. Era o mesmo assunto. O Espírito sopra para onde quer. O resumo do que o Florencio falou foi a cura de Jesus do homem da mão mirrada. Jesus cura num sábado, de Shabá. Ah, mas não pode. Ah, eu não posso dar paz. Só dentro do centro espírita. A pessoa está lá em depressão, caindo aos pedaços. É claro que nós precisamos de uma segurança mediúnica, de estudo, de fortalecimento espiritual. Nós não podemos perder os conceitos que nos cercam, mas engessá-los em nome do nosso ego é atrasar a divulgação e a propagação do Espiritismo. Kardec vem nos dizer que o Espiritismo seria conhecido no mundo inteiro pela mediunidade de evidência, mediunidade de cura. Não é verdade? Na Revista Espírita. E a mediunidade de cura altamente tolhida. E uma vez eu perguntei a Frederico von Stein: por que se a pessoa tem que passar por um resgate, por que você cura aquela pessoa? Ela tem que passar por isso. Porque nós espíritas temos esse inconsciente coletivo de que nós viemos para sofrer e não para aprender. Nós viemos para sofrer. Então eu não mereço cura, não mereço isso, eu não mereço aquilo, não mereço nada. Foi quando Frederico von Stein me disse:
Você sabe até quando vai o sofrimento dessa pessoa? Apenas estenda as mãos. É isso. Eu queria. O pessoal bate palma toda hora. Nós estamos conversando. O pessoal bate palma toda hora, tá vendo? Bacana. Eu certa vez estava trazer isso aqui para a gente caminhando já, né? Nós temos até 18h30. E um amigo contou uma coisa muito curiosa. Ele vinha com um senhor de São Paulo. Eles, uma vez por mês, iam para Uberaba participar de uma atividade com o Chico. E esse senhor estava estudando uma questão do Livro dos Espíritos e ficou... Eu queria um esclarecimento daquilo. E eles estavam no ônibus, pegaram o ônibus de São Paulo, foram para Uberaba. E aí no ônibus ele falou assim, olha, eu vou perguntar essa questão lá. E aí esse amigo que estava com ele, né, que me contou a história, falou assim, pergunta para o Chico. Eu falei, não, para o Chico não, eu quero a resposta do Emmanuel. Quero, Chico. Quero. Essa eu quero que o Emmanuel responda. Ele falou, nossa, mas você pergunta, não quero o Chico, eu quero o Emmanuel. Ele falou, então tá bom, você fala com o Chico, né? E aí chegaram em Uberaba, começou a atividade, fizeram atividade, depois de um certo tempo lá, teve aquele intervalozinho, ele chegou perto do Chico e falou, Chico, eu queria que você perguntasse para o Emmanuel, que eu queria muito ouvir do Emmanuel, foi assim leve, né? Eu queria ouvir do Emmanuel, a resposta sobre isso aqui e tal, e o Chico começou a responder. E aí ele emburrou, né? Ficou assim. E o Chico foi falando. Respondeu, 5 minutos. Ele falou, Chico, você não fica chateado, não? Mas é que eu queria que o Emmanuel respondesse. Aí o Chico pôs a mão no ombro e falou assim, você acha que você está falando com quem? Não dava para perceber. Não dá para perceber. Então, igual no pinga-fogo. Então, você vê no pinga-fogo, aí, dicas. Assista o pinga-fogo. Quando ele começa a fazer assim com a cadeira, ó, é André Luiz, o Chico. O Elahá não, o Chico. É o pinga-fogo do Chico, não é o do Elahá. Quando ele começa a balançar a cadeira assim, ó, é André Luiz. Aí você vê aquela linguagem mais médica. Quando você tem ele está mais, aí vem algo assim, aquela pergunta, por exemplo, do Velho Testamento, mano. Vai mudando, a gente não percebe. O nosso sonho é que o exercício da mediunidade com Jesus na seara espírita alcance esse grau de naturalidade. Percebe? Então, sem exageros, sem movimentos, sem rituais, porque não são necessários. Podem ser âncoras para a pessoa chegar na naturalidade, porque, gente, a disciplina antecede a espontaneidade. Livro roteiro, Emmanuel. Então, quando a mediunidade chega num ponto estuante, ela é natural. Então eu vou contar mais um casinho aqui. E essa é a pessoa, Annabelle, esposa do
natural. Então ali, a ponta do Herculano dizer de um ser interexistente, né? Porque não era para fazer story no Instagram, entendeu? Não era para causar. É porque era natural mesmo. Era um fenômeno natural. E o terceiro casinho que aí eu quero abrir para vocês, que eu acho que é a maior fonte de apedrejamento de médium. Olha, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Tem muito espírita, trabalhador que vai chegar em condição difícil no mundo espiritual. Sabe por quê? Eu não tenho problema nenhum quando sou apedrejado pela ignorância. Mas você ser apedrejado por irmão de seara é muito duro. Porque eu vou te falar uma coisa, se você está estudando você não está com Cristo. Quem está com Cristo apedreja, corrige quando é chamado. Estava bem. Chegou na terceira mensagem que ele leu, o filho, a mensagem de um filho para a mãe. A hora que ele leu, a mãe chegou e falou assim: os dados não bateu nada. Está tudo errado. Com Chico Xavier, a única coisa que está certa é o nome do meu filho. Aí apagou a luz. Pediram para fechar. O Chico falou assim: fecha tudo, peça por favor para as pessoas saírem. Os trabalhadores estavam ali e falaram: por favor, entrem em prece. Pegou os papéis da psicografia, pegou um lápis, concentrou novamente, e ele riscava e anotava. Riscava e anotava. Foi corrigindo a mensagem. Quando ele terminou, ele se levantou, pegou nas mãos da mãe e disse assim: minha irmã, me perdoa. Eu estou muito cansado. Mas teu filho corrigiu a mensagem. Entregou. Estavam todos os dados lá. Isso é mediunidade real, na vida real, gente. Médium não é microfone. Quando se expande o perispírito e as energias psíquicas, é nesse material que operam os espíritos para que qualquer tipo de comunicação seja possível. Esse material psíquico é subjetivo. E o espírito sabe, ele concorda que no momento em que o pensamento dele adentra esse espaço psíquico do médium, vai perder 30%, 40% na melhor das hipóteses. E nós temos que entender isso. Nós já tivemos reunião mediúnica, eu amarrei o médium, não foi? Amarrei ele todinho, não foi? Amarrei o médium. E aí o perispírito expandiu. Ele estava amarrado. E a cada meia hora acendia a luzinha azul e na psicofonia o mentor dele falava assim: Mr. Dias, vem verificar se ele está amarrado.
Cada meia hora o espírito mandava verificar, estava amarrado. Quando o perispírito expandia e os espíritos começaram a tocar, tiraram meus óculos, tocaram a gente todo, né? Passaram a mão no cabelo. Então, a textura, a mão era diferente. Por exemplo, o Zé Grosso tocou meu lábio, aquele mãozão, né? Dedão assim, quase que... Mas a textura da mão do Zé Grosso me lembrava a textura da pele do médium. Por quê? Porque a energia psíquica cedida é do médium. Isso é ciência espírita, gente. Isso é prática. Isso, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o seguinte: conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar tomate na salada de fruta. Olha, Haroldo abre precedentes assim interessantíssimos. Assim, quando Haroldo começa a falar sobre questões subjetivas na mediunidade, a gente que está acostumado a estudar começa a pensar assim em mil e uma possibilidades de construção de conhecimento nessa área. Sobre estruturação de função simbólica, como é que se dá, por exemplo, o processamento da linguagem, pensamento, verbalização ou escrita, entre outras situações. De fato, os espíritos têm grandes dificuldades para sensibilizarem esse universo subjetivo dos médiuns e, a partir daí, traduzirem os seus pensamentos através de palavras, ou através de outros fenômenos, como, por exemplo, as pinturas e os desenhos mediúnicos. E eu me lembro que, em uma determinada ocasião, o Pablo Picasso, que todos nós conhecemos como sendo aquele pintor que revolucionou a sua época com o estilo cubista, desenvolveu um quadro muito interessante por meu intermédio. E aquele quadro me chamou sobremaneira a atenção, porque era um olho para o norte, o outro para o sul, o nariz para um lado, a orelha para o outro, uma coisa assim completamente desconstruída. E eu avaliava o quadro com o pouco conhecimento e a pouca habilidade artística que eu possuo, como um quadro muito feio. E eu pensava, que quadro horroroso é esse? Que coisa mais feia. Isso está para além, digamos assim, da sensibilidade artística que um pintor deve ter. E me silenciei, fui dormir. No dia seguinte, 5 horas da madrugada, eu ouço um ruído de pessoas na minha casa. Era um apartamentozinho muito pequeno que minha mãe me dera quando eu entrei na minha primeira graduação em pedagogia, lá na cidade de Salvador. E eu percebia eu me levantei, fui até a sala e percebi que Picasso estava com várias outras pessoas. Eram vários estudantes. E ele estava fazendo uma comparação entre o quadro que ele gostaria de pintar por meu intermédio e aquilo que ele conseguiu obter. Vejam que coisa interessante. E como funciona a mediunidade, como funciona esse relacionamento nosso com os espíritos. E que... de cujas, digamos, estruturas e engrenagens nós podemos, inclusive, com o auxílio da ciência ordinária, construir conhecimentos significativos da nossa própria estrutura física, de como funciona, enfim, os nossos corpos acionados pelas mentes extracorpóreas. Coisa que, enfim,
nós, os espíritas, abandonamos, mas que, graças a Deus, nos últimos 50 anos, nós temos visto as ciências ordinárias, com pesquisadores valorosos, desenvolvendo pesquisas interessantíssimas nessa área e que estão convergindo, se não para a comprovação do espírito efetivamente, mas pelo menos para o entendimento dessas experiências cerebrais não ordinárias que compõem, por assim dizer, aquilo que nós chamamos fenômeno mediúnico. E aí, naquela oportunidade, eu percebia Picasso fazendo a comparação. E, de fato, era uma distância muito grande. Eu, na condição de médium, não havia conseguido traduzir ou interpretar em 100% o pensamento do espírito, que eu acho que, inclusive, é impossível, dado esse universo, digamos, psicológico, sociocultural, que nos constitui enquanto médiuns. E ele fazia avaliação. E eu voltei a pensar, e eu disse, meu Deus do céu, mas ainda assim, mesmo o quadro no plano espiritual, o quadro está horroroso. Que coisa feia. Aí ele se virou para mim e disse assim, Florencio, meu filho, para me criticar, precisa ser conhecedor de arte. Se não for conhecedor de arte, tem que ter sensibilidade às cores. Se não tiver sensibilidade às cores, há que, no mínimo, se abrir para o conhecimento. Mas se não tiver nenhum dos três, meu filho, santa paciência, há que romper com os elos da ignorância. E sumiu. Então, diante da faculdade mediúnica, que nós possamos efetivamente nos abrir à oportunidade de aprender. Os espíritos, eles estão sedentos de nos proporcionarem aporte de conhecimentos e de saberes, que as nossas limitações ainda, os nossos preconceitos, os nossos muros ideológicos não permitem ou não nos permitem acessar. Então, eu espero que num congresso dessa natureza, desse porte, nós possamos pensar a mediunidade de forma mais flexível, fazendo com que ela se derrame, volto a dizer, por toda a carne, como luz que consola e liberta, através do conhecimento daquilo que nós somos. Porque os espíritos só querem uma coisa, nos fazerem lembrar que nós somos imortais. Encerrar? 2 minutos. Vocês fecham? Pode fechar. Bom, eu me recordo há pouco tempo atrás, a filha de um médium que trabalhou efetivamente com Jesus na mediunidade, foi passar uma semana em nossa casa espírita, trabalhando, acompanhando todos os fenômenos que ali aconteciam, dado que o seu pai estava habituado, e ela desde a infância, com aqueles fenômenos mediúnicos. E algumas semanas antes, um espírito passou a manifestar-se e me perguntavam os amigos da reunião mediúnica, quem é esse espírito? Eu falava, não sei quem é, não sei. Ele não disse quem ele é para mim. Bom, quando essa amiga está em nossa casa espírita, inclusive o Florencio, à distância, alguns dias depois, falava sobre uma chuva, mandou uma mensagem no WhatsApp sobre uma chuva de amor perfeito, a flor que caía. E ele insistiu, comente. Quando eu comentei, ela falou, são as flores que Chico colocava nas cartas a meu pai. E ela ficou muito emocionada, e eu, espontaneamente, recebi aquele espírito, e ele fez o trabalho que deveria fazer. Ao final, ela conversou longamente com o espírito, falou, você sabe quem é esse espírito, Álvaro? Eu falei, não tenho ideia. Ele começou a aparecer tem algumas semanas. Ele falou, desde 1967, eu não conversava com o meu pai, ouvindo a sua voz.
E eu falei: a senhora sabe porque a senhora conversou com ele? E ela disse: não. Eu falei: porque eu não sabia que era seu pai. Porque senão, naturalmente, eu teria cerceado, por conta da carga da responsabilidade do nome desse médium. Então, eu sei que nós temos uma parcela de orgulho de não querer errar como médiums. Mas eu também sei que muitas vezes, quando espíritos se apresentam com nomes conhecidos, sem que venhamos a analisar a mensagem, nós nos habituamos a criticar e desconfiar e emitir aquela energia psíquica que o médium absorve tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, eu deixo aqui apenas a minha, na condição de como os espíritos nos dizem. Certa feita na África, na Fraternidade Sem Fronteiras, um homem tocava um violão todo quebrado. As cordas eram de arame, o violão era todo quebrado. E os espíritos me mostram aquela cena por algumas vezes e dizem: esse é você. Um instrumento todo remendado. E sem condições para grandes coisas. Porém, nós podemos tirar boa música de maus instrumentos. Que sejamos todos conscientes, como médiuns imperfeitos, como aqueles que oferecem segurança mediúnica no desenvolvimento, acolhimento aos sofredores que vêm às casas espíritas, que devemos inspirar confiança e principalmente confiança com responsabilidade, que não é amedrontar os médiuns, mas sim oferecer conhecimento doutrinário. Allan Kardec, Viagem Espírita de 1862. Todo aquele que realiza um estudo atento do livro dos médiuns tem quase uma garantia contra a obsessão. Essa é a garantia que nós devemos oferecer: conhecimento sincero, amoroso e acolhimento. Então eu me despeço passando para o Rafa. Encerra para a gente. Você encerra para a gente. Nós estamos. Pessoal, para me despedir, em nome da chuva de pétalas que desce dos céus, né? Eu gostaria de passar o microfone para uma pessoa muito especial, para que todos nós possamos, nesse momento, em nome da mediunidade, nos conectarmos com Jesus, para que essas pétalas se façam presentes em nosso coração e a gente viver uma experiência com o sagrado. Então vou passar esse microfone para o Florencio, para ele fazer uma prece, meu irmão. E que a mediunidade possa surgir de forma natural e os nossos corações sejam abençoados. Senhor Jesus, aqui nos encontramos centenas de corações que ousamos entrar na Tua divina presença. Lembramos-te a figura majestosa no lago de Genezaré, acalmando as ondas assustadoras e os ventos que se lançavam por sobre a pequenina e frágil embarcação. Te lembramos em Siloé e Betsaída, a oferecer a cura do corpo como proposta
de aprendizado e conquista da saúde do espírito. Te identificamos na Cirofenícia, junto à mãe sofredora que lhe buscava o concurso curador para sua filha doente. Quantas passagens nós poderíamos elencar para podermos exaltar a tua importância e a importância do teu legado para os que ainda, na contemporaneidade, lemos e divulgamos o teu evangelho, mas que infelizmente ainda não praticamos. Neste instante, Senhor, em que as vozes dos teus servos imperfeitos se direcionam aos corações sedentos de aprendizado, na forma de narrativas do exercício com os imortais, nós te pedimos a proteção para todos eles, a fim de que as suas vozes não se calem, para que a luminosidade da vida imortal, na forma das mensagens que porventura consigam trazer, leve a todo canto e ao coração que sangra e chora o bálsamo da esperança e do consolo. Desce, Senhor, com os teus mensageiros, por sobre esses corações humildes que aqui nos reunimos. Que, esquecendo a pompa das teorias e do bem falar, apenas e simplesmente nos permitimos a partilha de histórias e a escuta das mesmas de forma muito semelhante aos teus discípulos primeiros, que se recolhiam nas tumbas, nas cavernas, nos lugares escondidos, para cantarem as glórias do teu nome. E as intervenções transformadoras, a partir dessas glórias processadas. Abençoa-nos, portanto, Senhor, e nos permite sair daqui com os espíritos plenos da água viva que o teu amor entendeu por bem derramar por sobre todos nós. Ave Cristo, os que te amamos, glorificamos-te o nome eternamente.
Queríamos pedir para ficarem ali, por favor, Haroldo, para tirar foto, os 4. Vamos agradecer, né, gente? Que sensacional. Uma dádiva. Quem não gostaria desse abraço agora? Nosso profundo agradecimento aos convidados por essa troca de conhecimento que amplia o nosso olhar sobre a vida e o mundo espiritual. Gratidão a todos. E agradecimentos também à Liz Natividade, que realizou essa interpretação brilhante de Libras desse momento. Faremos um brevíssimo intervalo. Retornaremos às 19h10 para prosseguirmos nas nossas atividades e também para um dos momentos mais esperados do nosso congresso. Gente, vale muito a pena, o espetáculo está incrível, está maravilhoso. Aguardamos todos vocês. A Noite das Artes. Para este espetáculo, convide sua família, amigos, venham todos assistir. A entrada é franca para todos os interessados, não somente aos congressistas. Pedimos a todos que deixem este auditório e levem todos os seus pertences, que será higienizado neste momento. Quem não estiver com pertence ou que deixou num dos momentos, eles estarão nos achados e perdidos, tá? Então nós vamos dar essa breve pausa, aguardaremos vocês para um espetáculo maravilhoso. Reforçamos, pessoal, a importância de todos se ausentarem do salão nesse momento para que nós possamos fazer o cuidado das cadeiras e preparar aqui para o espetáculo que vai iniciar nesse instante, assim que voltarmos. Às 19h10 o salão vai estar aqui prontinho para recebê-los novamente. Muito obrigado e até logo mais.